Como é que tá o tempo? Como é que tá o humor? Enfim, ó, tem gente de Gramado, Cícero Dantas, Bahia, maravilha. Ribeirão Preto, Nova Iguaçu, tem gente do Brasil todo, que coisa boa. É, o que que é importante que a gente vai trabalhar nessa live? A gente fala muito sobre prosperidade, pensando na manifestação dos sonhos, pensando em pensamento positivo. E aqui eu quero trazer uma nuance extra, um ponto que talvez você não esteja percebendo, que é como é o seu funcionamento interno. Então, assim, para a gente contextualizar, tá? Eu quero que vocês conheçam uma estrutura que é a sua estrutura interna. O que que essa estrutura interna ela mostra? A gente tem o campo. O que que é esse campo? É, é a espiritualidade, o universo, como você gostar de chamar, tá? E esse campo ele envia para a gente mensagens. E o que que faz a gente responder a essas mensagens? A gente tem as nossas camadas de crenças, os condicionamentos culturais, sociais, a nossa criação, né? Como que a gente foi amado quando era pequeno. Todos esses condicionamentos, eles mostram para gente pequenas camadas de como a gente recebe as informações desse campo. Só que dentro desse campo, né, que está enviando mensagens para a gente, essa mente superior, ela envia a mensagem para várias pessoas. O que que faz o receptor de cada um ser diferente? Primeiro, a gente tem a nossa neuropercepção. O que que isso quer dizer? A forma como a gente sente, percebe e se coloca nesse mundo físico. Por que que é importante a gente entender isso? Porque você pode ter um irmão gêmeo idêntico fisicamente, biologicamente, porém, o teu processamento neurológico ser diferente. Hoje, de acordo com a biologia da crença, o doutor Bruce Lipton ele traz uma questão. Ele fala que o que faz você ser você são os seus receptores. Se você pegar uma célula sua e mudar os receptores neurais, você se torna outra pessoa. E por que que isso é tão importante? Porque isso explica como que a forma que a gente vê o mundo vai passando de gerações em gerações. Quem acredita em reencarnação pode ir passando durante vidas. Quem não acredita vai passando transgeracionalmente. O que que é isso? Você vai pegando formas de perceber, de sentir muito parecidas com ancestrais seus. Né? Pode ser uma avó, um avô, até uma pessoa mais distante aí na sua linhagem. E por que que isso é muito importante para você descomplicar a sua prosperidade? Você precisa entender sua natureza. Se eu falar para uma borboleta que ela tem que carregar terra para ela conseguir prosperar, ela nunca vai conseguir prosperar. Se eu falo para um guaxinim que ele tem que voar para prosperar, ele nunca vai conseguir prosperar. Se eu falo para um urso que ele tem que voar sem se preocupar com o que ele vai comer, ele também não vai prosperar. Mas se eu falo para um passarinho que ele tem que hibernar, ele também não vai prosperar. Então, descomplicar a prosperidade é, inevitavelmente, estar aberto para entender como você funciona, como é a sua natureza. Percebe só como isso parece menos interessante do que você colocar a culpa nos outros, a culpa em maldição, a culpa nos espíritos, a culpa em coisas que estão fora de você. E por que que é muito importante também entender como a sua natureza funciona? Eu vou dar um exemplo aqui e talvez isso vá te trazer uma consciência que você nunca teve. Eu trabalho basicamente com pessoas muito complexas, sabe? Pessoas que tentaram já de tudo, já passaram por terapia com vários tipos de profissionais, pessoas que já fazem análise há muito tempo, que são muito especializadas em determinadas áreas. E aí, quando essas pessoas chegam até mim, geralmente elas não conseguem nem contar toda a jornada delas, porque são pessoas muito intensas, muito complexas, cheias de experiências diversas, e muitas vezes elas vão esquecendo das experiências anteriores que elas tiveram
porque acham que é desimportante. Eu, esses dias, fui fazer um portfólio meu, pessoal, para participar de um edital. E aí, era um edital que era muito importante, porque ia gerar um impacto social na minha cidade, e era algo que eu queria muito. E aí, me juntei com outras pessoas, e para fazer isso, eu tive que fazer meu portfólio de 10 anos. E eu, assim, eu relembrei de momentos que eu falei, gente, eu nem sabia que eu sabia isso mais, sabe? Porque eu faço um monte de especializações diferentes. Eu gosto de ter muitas especializações diferentes. Então, se você também é assim, comenta aqui. Você gosta de vários assuntos diferentes? Você se considera uma pessoa complexa e multipotencial? Se você é assim, provavelmente você sente que esse mundo não é para você. Você sente que você está inserido num mundo aonde o seu saber não é valorizado, aonde as coisas são mais lentas, são mais difíceis, são mais duras, são mais pesadas, e aí você fica lutando, lutando, lutando para conseguir prosperar. Isso acontece na sua vida? Comenta aqui para eu saber, para eu poder te ajudar melhor, né? Então, quando você deixa o seu comentário, é muito importante para eu conseguir entregar algo que realmente seja valioso para transformar a sua vida. Então, quando você está vivendo essa situação de eu sei sobre arte, mas eu também sei sobre matemática, mas eu também sei sobre psicanálise, eu sei muito sobre coisas práticas, eu sei cozinhar. A sua atenção, ela fica fragmentada. Eu falei isso no vídeo da semana passada, se você perdeu, vai, busca ele aqui no canal, que é a fragmentação da atenção. A sua atenção, ela fica sendo raptada. Lógico que quando você é complexa, isso te diverte. Por quê? Somos naturalmente pessoas mais entediadas, né? Somos pessoas que naturalmente nos incomodamos. Você é uma pessoa incomodada? Você é aquela pessoa que olha para as coisas e começa a ver possíveis melhorias, enxerga o defeito. Nos florais de bar, a gente fala que essa pessoa, ela é a florzinha de uma árvore chamada beech. Essa árvore, ela quer ver a beleza no mundo, mas acaba que em desequilíbrio só encontra defeito. Eu me identifico muito com essa árvore, com outras também, né? Com outras, mas quando a gente entende que isso é da nossa natureza, a gente não fica tentando negar a natureza. Porém, é muito importante conseguir canalizar a intenção e a atenção para que você tenha um propósito. Se você não sabe qual é o seu propósito, você vai começar a colocar energia fazendo coisas que as pessoas falam que você tem que fazer, sem ser a coisa que de fato te daria retorno. Então, a gente hoje vai falar aqui de prosperidade de acordo com a sua natureza, tá? Se esse assunto te interessa, me deixa saber, deixa seu comentário e me fala hoje aqui. O que que você acha que é mais difícil para você quando o tema é prosperar? Você tem mais dificuldade em manter uma rotina, você tem mais dificuldade em se vender, você tem se vender não a sua alma, tá, gente? Vender algo que você possa entregar de valor. Você tem mais dificuldade de se organizar, de priorizar, de conseguir concluir alguma coisa, entender o como aquilo ali pode ser rentável. O que que tem hoje na sua vida que de fato pode impedir a sua prosperidade? A gente entra numa camada muito complexa de crenças, né? É, essas crenças, elas podem incluir coisas como, por exemplo, o mundo é muito cruel. Quem sou eu para prosperar num mundo que é muito cruel, né? Ou a minha família, ela passou muita dificuldade. Se eu prosperar, eu vou estar desonrando a minha família. Eu posso estar humilhando a minha família, eu posso ser considerada soberba, eu posso ser considerada metida, superior, né? Todas essas coisas são crenças também. É, para quem escreveu focar, que não tem foco para conseguir prosperar, tem uma lei universal que fala o seguinte: tudo aquilo que a gente deseja para chegar até nós tem que ter um nível de desapego. Por quê? Porque quando a gente deseja muito uma coisa e a gente fica obcecado por aquela coisa, geralmente a emoção que a gente gera é uma emoção da falta daquela coisa. Por exemplo, prosperar pode ter N significados. Para você pode ser ter dinheiro,
Para outra pessoa pode ser ter sucesso, para outra pessoa pode ser ter estabilidade. Então, a prosperidade, ela é programada na nossa mente de acordo com a nossa visão de mundo, com as nossas crenças. Como é que a gente faz para entender o que que a prosperidade significa para mim? Então, você vai olhar na sua vida. O que é prosperar para você na sua vida pessoal? Ah, prosperar para mim na minha vida pessoal é ter uma família funcional, é me sentir ouvida dentro de casa, é ter escuta dentro de casa, é viver em paz com as pessoas que eu amo, é, entende? É a gente conseguir ter um vínculo amoroso, familiar, que se sustente. Então, você prospera nas suas relações, né? O que que é para você prosperar fisicamente? Ter uma prosperidade da sua saúde, ter a sua saúde em dia, conseguir se locomover, conseguir cuidar do próprio corpo, ter uma rotina saudável. Para algumas pessoas, isso é prosperidade, ter tempo para se cuidar. Para algumas pessoas, prosperidade é ter dinheiro guardado, é ter dinheiro para quando faltar, é ter dinheiro sobrando, ter dinheiro aplicado, né? Isso é uma prosperidade financeira. Para outras, é só pagar as contas e sobrar um pouquinho para poder se divertir. Então, percebam que prosperar, né, ele é um conceito que é abstrato. E quando a gente entende que as coisas que são abstratas não têm sentido, quem dá sentido somos nós, se hoje prosperar para você é complicado, é porque você está complicando o sentido daquela coisa. Quer que eu repita para fazer sentido? Vamos lá. Se hoje, na sua vida, sentir que é próspero é complicado, é porque você não está vendo alguma coisa e essa coisa que você não vê está tornando a sua vida mais difícil, mais complexa, mais dura, criando mais resistência e por isso você não está conseguindo encontrar essa prosperidade da forma como você gostaria. Você está ativando a emoção da falta, do apego, e não a emoção da tranquilidade e da certeza. Porque quem tem certeza não acha que não vai faltar, né? Não acha que vai ficar em escassez. Então, hoje, assim, aonde você olha para a sua vida e você sente que tem escassez, você tem escassez de saúde? Você tem escassez de dinheiro? Você tem escassez de propósito? Você tem escassez de relacionamentos saudáveis? Aonde está a falta na sua vida? Escreve aqui o que está faltando hoje na sua vida. Vai ser maravilhoso, gente, fazer esse exercício, porque quando você tem clareza do que está faltando na sua vida, é essa coisa que você precisa investir. Por exemplo, aonde que está a dificuldade na minha vida? Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo de uma cliente minha, maravilhosa, uma pessoa, assim, a pessoa ela é doutora, ela tem PhD, ela se especializa. Cada semana ela faz um curso novo e ela é muito profissional, tá? Ela é, assim, muito top. É uma profissional como poucas. Só que ela nunca conseguiu, na vida, comunicar. Ela tem muita dificuldade de comunicação, muita. Com isso, ela achava que a escassez na vida dela, o que estava faltando, era dinheiro, né? Mas ela não estava olhando que, na verdade, a grande dificuldade da vida dela era comunicar o valor de todo o conhecimento que ela tem. Então, qual é, geralmente, gente, anota isso porque isso é muito valioso. A maior escassez que a gente tem é não reconhecer o nosso valor naquele aspecto. Então, vamos lá. Se você tem dificuldade de se relacionar, tá? Meu relacionamento não é bom. Estou com problema de relacionamento, é muito difícil. Ok, qual é o seu valor? O que que você enxerga de valor em você pessoalmente? Eu sou uma pessoa carinhosa, eu sou uma pessoa atenciosa, eu sou uma pessoa generosa, né? Eu sou uma pessoa inteligente, culta, divertida. Qual é o seu valor? Na hora que você entender qual é o seu valor sobre esse aspecto da sua vida, você vai conseguir
criar uma narrativa a respeito desse valor. E quando você tem uma narrativa a respeito de algo, quando você domina explicar sobre algo que você reconhece em você ou no seu trabalho, você consegue entregar o valor. Então, é correto dizer que, para se descomplicar a prosperidade, o seu problema central é de narrativa. E todo problema de narrativa começa na falta de comunicação. E toda falta de comunicação começa na falta de visão e de escuta. E por que que a gente fica com falta de visão e de escuta? Porque se eu não estou conseguindo reconhecer em quem que eu sou boa, eu não sei quais são os valores que eu entrego do meu trabalho, né? Eu não sei qual é o meu diferencial. Eu não sei o que que eu tenho que ninguém mais tem. Eu não sei o que que me torna um ser humano único no mundo. Como é que eu vou contar a minha história? Tudo na nossa vida depende de como a gente conta a nossa história. Vou te dar um exemplo. Eu posso contar uma história para minha vida inteira assim. Eu fui uma criança doente com uma doença rara, não diagnosticada, sensível e fui negligenciada dentro de casa, numa família disfuncional, aonde tinha um pai alcoólatra e uma mãe ausente, e fui criada por pessoas que não percebiam a minha particularidade e eu vivia doente. Ou eu posso contar a mesma história, uma outra visão. Eu fui uma criança muito perceptiva e eu percebia mais o mundo do que os adultos. Eu percebia as dores do meu pai, da minha mãe, o quanto era difícil viver nesse mundo para eles, mas eu percebia que para mim era muito fácil viver. Como eu não conseguia verbalizar isso, eu adoecia. Hoje eu consigo verbalizar e eu consigo controlar a minha saúde porque eu tenho clareza sobre a minha vida. Você percebe que essa é a mesma história, é a minha história. E são só duas formas de contar a mesma história. Qual história você acha que conecta mais com você hoje? Geralmente, gente, a gente gosta de contar a nossa história da visão triste. Quando a gente conta a nossa história de uma versão triste, a gente se conecta com pessoas que estão também acostumadas a se ver de uma perspectiva vulnerável, a se ver de uma perspectiva de vítima. E aí o que acontece? Você vai se relacionar com pessoas que acham que são definidas, que elas são valiosas pelo sofrimento que elas carregam, e não pelos atributos, não pelo que elas têm de bom. E aí você vai atraindo relacionamentos disfuncionais. E a mesma coisa se aplica para os seus clientes. Você começa a atrair clientes que não têm dinheiro para pagar, clientes que vão te dar calote, ou relacionamentos com pessoas instáveis, com pessoas indisponíveis e que vão sempre contar uma história triste para você. Isso acontece com você na sua vida? Me conta aqui. Você está atraindo pessoas que nunca têm dinheiro para pagar você, que nunca estão disponíveis para se relacionar, para assumir um relacionamento, para te dar o valor que você sabe que merece. Isso acontece na sua vida? Percebe que o que está sendo complicado é a história que você está contando para você mesmo, sobre você, sobre a forma que você funciona. E tudo que você tem a fazer é parar de achar que você é um erro. Você não é um erro, as dores que você viveu não foram um erro, tudo isso foi uma jornada necessária para que você pudesse atingir o nível de consciência que você tem hoje. E o que que você faz com o nível de consciência que você tem hoje? Você fica sofrendo, você fica com trauma, fica apegado na dor, ou você transforma isso em virtude e consegue integrar esse conhecimento, integrar essa sabedoria para ajudar o próximo? Prosperidade é você parar de querer receber e entender o que que você tem de tanto valor que você pode distribuir por aí que ainda assim você não fica sem. Eu posso distribuir o que pelo mundo? O que que eu tenho de tão abundante que mesmo que alguém tente tirar de mim, nunca, nunca, nunca eu vou ficar sem. Vou dar outro exemplo para vocês, tá? A minha primeira formação é como estilista, né? Eu tenho até hoje uma marca de roupa de moda sustentável chamada Orgânica. E alguns anos atrás eu postei o lançamento de uma coleção e postei uma ficha técnica. Para quem não sabe, a ficha técnica é um desenho detalhado sobre uma roupa que vai para a costureira poder fazer.
vai para pilotista, para modelista. Então, ela é um passo a passo de como fazer aquilo ali. E aí eu postei na página da minha empresa e passou um tempo. Acho que uma semana depois, uma amiga me marcou num post de uma outra marca, aonde uma pessoa escreveu assim, sempre me aprimorando, e postou a foto do meu desenho, da minha ficha técnica, como se fosse da coleção dela. E aí, meus amigos começaram a ver e ficaram muito indignados, muito revoltados, quiseram que eu processasse a pessoa, que eu, né, fosse atrás, como plágio, como cópia, enfim, patrimônio, intelectual. E eu poderia fazer isso. Mas eu olhei aquilo, eu falei, gente, eu já estou fazendo outra coisa, eu nem lembrava mais daquilo. Eu falei, não, deixa estar, deixa essa pessoa, ela está lutando, tentando sobreviver. E me desapeguei daquilo. Por quê? Porque eu sei que a minha criatividade é inesgotável. Quando a gente sabe que algo dentro de nós é inesgotável, ninguém pode tirar isso da gente. E aí, isso vem de encontro a algo que eu tenho falado nas últimas lives, né, que estão gravadas, que vocês podem assistir, e também nos vídeos do YouTube, que é o seguinte: quando você dá valor para aquilo que é inevitavelmente físico, e, portanto, temporal, o que que isso quer dizer? Que vai acabar. Tudo que é desse mundo físico pertence ao mundo físico, né? O que você fez aqui fisicamente, sua matéria, ela vai embora, porque ela está sujeita às leis do tempo. Portanto, as coisas que são de verdade prósperas na nossa vida são as coisas que permanecem. Como você faz para entender o valor que você tem, que mesmo que você fique velha, cega, capenga, muda, surda, aqueles valores não vão ser tirados de você. Quando você entender que ninguém pode tirar de você a sua bondade, que ninguém pode tirar de você o seu conhecimento, ninguém pode tirar de você a sua inteligência, a sua empatia, ninguém pode tirar isso de você. Isso é onde você deveria colocar a visão da narrativa que você conta sobre prosperidade. Por quê? Quando você foca naquilo que você não tem, ou naquilo que é transitório, que é do mundo, você sempre vai se sentir uma pessoa pobre, uma pessoa miserável, uma pessoa vulnerável, uma pessoa vítima. E que uma pessoa que é isso não gera valor. Então, a gente pode colocar a culpa no capitalismo, a gente pode colocar a culpa nos outros, na política, na nossa mãe, no nosso pai. Porém, para a gente gerar valor e ser prósperos de verdade, a gente tem que sentir do fundo do coração que aquilo que a gente sabe, ninguém pode tirar da gente e, portanto, não nos pertence. Se não nos pertence, precisa ser compartilhado. Se eu tenho um conhecimento e tenho medo de colocar esse conhecimento para o mundo, porque eu acho que eu não sou boa o suficiente, quantas pessoas eu deixei de ajudar por medo? Aonde você tem medo é aonde você tem escassez. A gente precisa vencer o medo. Se você tem medo de comunicar o seu valor, se você tem medo de vender, fazer um pitch de venda, fazer uma oferta, falar o seu preço, você tem medo do seu poder. Se você tem medo do seu poder, você não vai conseguir prosperar também. E é isso que a gente precisa desbloquear, gente. A gente não precisa desbloquear o karma, a gente não precisa desbloquear é, as crenças passadas, porque senão a gente não vai acabar nunca. Pensa, só tua alma é eterna. Quantas gerações, há quantos milênios a tua história de alma tá aí acontecendo? Você vai ter que limpar todas as crenças? Não. Você tem que superar, integrar tudo que estava te traumatizando. E como é que você faz isso? Com sabedoria. Quando a gente se propõe a colocar a nossa sabedoria, que é o servir, que é o entregar sem querer controlar, no mundo, ninguém vai poder fazer a gente se sentir escasso, jamais. Então, hoje, eu entendo que a maior coisa que eu posso entregar para alguém é ajudar essa pessoa a reconhecer a própria neuropercepção
entender como que é o funcionamento dessa pessoa, para que ela saiba qual é a natureza dela, e sabendo a própria natureza, ela não vai ser uma borboleta tentando hibernar, não vai ser um urso tentando voar. Então, por que que você, sendo uma pessoa, às vezes, impulsiva, tem que ficar meditando o dia inteiro para perder essa sua natureza? Entende que isso é muito disfuncional e quer enquadrar a gente num quadradinho que não nos cabe. O mundo é diverso, tudo na natureza é diverso. Então não tem uma única forma certa de ser. Você não tem que acordar, tomar um banho de gelo, fazer crossfit 7 da manhã, meditar de 7 às 8. Isso aí é uma regra que inventaram, isso não é saúde. Isso pode ser a saúde para um grupo de pessoas, não precisa ser a sua saúde. O que que compõe a sua saúde verdadeira? É, é condicionar os seus hábitos às suas necessidades reais, à sua natureza. Se você é sensível, você precisa ter momentos de pausa, de silêncio, de contemplação. Se você é uma pessoa impulsiva, você precisa ter momentos de aventura, né, de exploração, de descoberta. Se você é tudo isso, você precisa também colocar na sua vida momentos para tudo isso. Por quê? Porque se você não mantiver a qualidade do seu dia, do seu espaço, das suas relações, combinando com quem você é de verdade, com a sua natureza, você não vai prosperar. Ninguém consegue prosperar por muito tempo ferindo a própria natureza. Né? Você pode se condicionar o quanto for. Num momento de vulnerabilidade, a natureza é imbatível. Então, sabe aquela história água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? É isso. Né? Você pode comer alface todo dia, você pode meditar todo dia, mas na hora da crise é que você vai conhecer de verdade quem você é. Por que que a gente precisa lidar com a nossa neuropercepção para gerar prosperidade? Eu sei que quando eu fico com raiva, eu crio algo. Então eu não vou silenciar a minha raiva. Eu sei que quando eu fico triste, eu consigo tocar a alma de outras pessoas. Então eu não vou silenciar a minha tristeza. Eu sei que quando eu fico muito feliz, eu consigo transbordar e gerar prosperidade para todos ao meu redor. Então, eu não vou fingir que não estou tão bem para não ofender ninguém. Isso é agir com uma forma descomplicada, olhando a natureza da vida. Isso está fazendo sentido para vocês, gente? Contem aqui para mim. Talvez você esteja se perguntando assim, mas, mana, e aí, o que que eu faço com essa informação? Né? Como é que eu faço para, de fato, saber que é isso, mas e aí? O que que eu faço na prática? Como que, como que eu emprego na minha vida, no meu dia a dia, essa integração de quem eu sou, né? Como é que eu descubro quem eu sou, qual é a minha essência, qual é a minha natureza, o que que eu nasci para fazer, qual é o meu propósito nesse mundo, qual é uma rotina saudável para mim, o que que eu tenho de valor? Enfim, gente, são muitas camadas, né? Hoje, a forma como eu gosto de trabalhar, de entender, é que eu não consigo entregar tudo isso de uma única vez. Então, dessa vez, o que eu estou programando para entregar é um posicionamento prático de como comunicar para você gerar prosperidade mesmo. Como que você olha para você, se orgulha de você, entende o que que tem de valor para você poder vender algo factível que gere retorno financeiro para você sair da crise. E por que que eu estou fazendo isso? Porque eu já fiz muitos e muitos e muitos cursos, retiros, aulas, já ofereci muitas turmas de meditação, de retiros de espiritualidade, de tudo. E eu vejo que muitas pessoas que são extremamente sensíveis e espirituais e multipotencial e super inteligentes não conseguem se sustentar, dependem de outra pessoa. E isso sempre foi uma questão que me afetou, porque eu nunca consegui entender isso, né? Assim, por que que essa pessoa maravilhosa não consegue gerar renda para ela mesma? Por que que ela não consegue vender, falar o quanto ela é boa?
E todo mundo sempre falou, mano, você é uma ótima vendedora. Não é, porque eu sou uma pessoa que conta boas histórias, que gosta de ver o outro, que entende o valor do outro, né? Que enxerga o outro, que está aberta para escuta. Então, o que que eu pensei? Eu preciso ensinar as pessoas a se ouvir, a ouvir o outro, para entender o que que o outro precisa que você tem sobrando, que não vai fazer falta para você e que ainda vai te gerar uma renda. Então, por isso que eu criei o Descomplicando a Prosperidade. Eu quero ensinar tudo que eu sei de anos como empresária e também como terapeuta, porque tudo isso anda junto, gente. É a mente, é a espiritualidade e são as ações práticas para você gerir o seu tempo, o seu dinheiro, seu conhecimento e conseguir organizar para vender algo que você saiba. Então, é isso que eu vou oferecer. Quem quiser saber mais, entrar para o grupo, eu deixei o link do grupo no meu destaque, tá? Quem ainda não me segue, me segue. Quem está assistindo pelo YouTube, ativa o sininho e olha o link também que está na descrição, tá? Quem está assistindo pelo Instagram, esse vídeo só fica salvo no meu perfil, então vê esse vídeo salvo no meu perfil. Eu vou colocar a descrição ali o endereço do link, mas também tá no meus stories, e depois eu vou botar no destaque, tá bom? Para ninguém perder. E vou colocar na bio também. Então, entre no grupo, tá? No final do mês de abril, eu vou abrir a turma para a gente de fato desbloquear. Então, vamos ter 4 dias de exercícios para você colocar a mão na massa e entender como vender e já sair vendendo algo que possa realmente criar prosperidade para você na sua vida, tá? De uma forma descomplicada, sem ter que aprender nada mais, só contando uma história do jeito que ela pode ser contada da melhor maneira para encantar o coração das pessoas e para ajudar as pessoas. Então, eu sei que o grande desejo de todo mundo que é sensível, de todo mundo que se importa, que é ético, é de fato conseguir ajudar as pessoas, entregar valor, saber que tem algo maior dentro e sentir que tem um potencial muito maior do que de fato consegue colocar para fora, né? Então, se eu puder ajudar o máximo de pessoas a colocar o potencial máximo para fora, para ajudar o máximo de pessoas também, olha só que corrente do bem que a gente vai fazer, né? Então a gente vai gerar prosperidade em rede. Você vai gerar prosperidade para você e eu tenho certeza que isso vai contagiar o seu ambiente e você vai querer ensinar mais pessoas a também gerarem prosperidade. E o que que me inspirou a fazer isso? Eu faço parte de um grupo de empreendedores e são pessoas muito qualificadas, muito. E eu, como boa observadora, né, e como neuropsicanalista, eu observava e via a grande dificuldade de simplificar o seu conhecimento, simplificar a sua história para conseguir chegar nas pessoas que precisam de fato do que você entrega. Porque é muito mais fácil a gente chegar e conversar com alguém que já sabe tudo que a gente sabe, né? Todo mundo quer ser compreendido. Então, deixa que eu falo aqui, porque eu vou conversar com alguém que já é terapeuta, que já é psicanalista, que é alguém que entende sobre o meu assunto, sobre o meu trabalho. Só que aí você está conversando com pessoas que não precisam de você. E a gente precisa vestir a sandalinha da humildade para falar com pessoas que não entendem ainda sobre aquele tema, mas que precisam entender, que precisam da ajuda que você tem para oferecer. E às vezes essa ajuda, gente, pode ser uma coisa muito simples, pode ser ensinar alguém a cozinhar, porque essa pessoa vai morar fora e não sabe cozinhar, sabe? Às vezes pode ser você ajudar alguém a escrever alguma coisa que você já cansou de escrever, ou participar de algum concurso que você já fez 20 vezes, você já está cansado de saber. Geralmente, esse conhecimento que você tem, que você faz todo dia, que você faz de olhos fechados e que não enxerga valor, é justamente aquilo que as pessoas estão precisando e que pode ser o seu servir nesse mundo, pode ser aonde a sua prosperidade está e você não está enxergando, né? Então, se eu tenho tanta facilidade de olhar e entender no que as pessoas são boas, por que que eu não posso ensinar as pessoas que também têm essa facilidade a olhar no que elas são boas e, quem sabe, até
elas olharem no que as outras pessoas ao redor delas são boas para gerar mais prosperidade. Então, isso tem me encantado muito ultimamente. Eu tenho participado desse grupo de empreendedoras que tem muita dificuldade de se colocar, né, de se posicionar e vender de fato algo para quem precisa daquele conhecimento. E eu pensei que isso pode ser uma questão para várias pessoas que empreendem, ou que são multipotencial, enfim, e quero ajudar essas pessoas, porque a gente está no mundo físico, né? E quando a gente se coloca como almas habitando um mundo físico, a gente precisa entender como que dança a dança da vida física, né? E tudo na natureza tem uma dança própria, tem uma natureza própria, um instinto próprio, um ritmo próprio. Quando você descobrir o seu e conseguir entregar isso de uma forma prática, de uma forma simplificada, você vai entender que a tua prosperidade nunca esteve bloqueada, que é você que complica. E com certeza eu vou adorar ajudar você a desbloquear, seja no campo emocional, seja entendendo como você funciona, seja entendendo como chegar nas pessoas para de fato vender, sem se ferir, sem se diminuir, sem ter que emburrecer para fazer isso, sem ter que ser agressiva, sem ofender sua família, seus amigos, né? Sem passar vergonha, que isso também é uma grande questão, né? A gente tem medo de se expor, de passar vergonha, de falhar. Então a gente vai trabalhar esse campo das crenças, mas de uma forma prática, sabe? Agindo. Porque tem uma coisa que é muito importante: você pode entender algo, você pode fazer algo, mas se isso não gerou uma emoção em você, você não aprendeu. Seu corpo não cognizou, você não metabolizou aquilo, então aquilo não vira realidade. Em pouco tempo aquilo vai sair da sua rotina. Então a gente precisa que você experimente o gostinho que é ajudar os outros e receber prosperidade de volta. E eu sei que parece uma promessa ousada, né? Mas isso é muito, muito, muito mais fácil do que você pensa. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Você não vai precisar virar um gênio da tecnologia ou virar marqueteiro para fazer isso. Tá? Eu prometo para você. É, nem precisar aprender uma coisa que não é o que você gosta. Tá? Você tem que fazer o que você ama. Todas as pessoas deveriam investir naquilo que amam, porque o mundo está precisando de amor. Então, hoje, a gente vai se conectar naquilo que a gente tem de mais abundante. E quando a gente faz isso, todo o resto é obrigado a acompanhar. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje, um conteúdo um pouco diferente do que eu costumo fazer. Não fiz nenhuma meditação, porque agora as meditações ficam sendo gravadas toda sexta-feira no YouTube. Então, observe, tá lá dentro do canal, tem a playlist 2026, onde eu coloquei muitas meditações, muitos papos. Assistam, me diga qual foi o tema que vocês mais gostaram. Peçam temas para a próxima semana. Toda semana eu estou subindo vídeos novos e eu espero contribuir com vocês, porque eu acho que todo mundo tem que ser feliz, próspero e viver com leveza, né? E se eu puder cumprir essa missão, eu tenho certeza que eu vou ser sempre feliz e realizada. Muito grata. Entrem no grupo para poderem receber os próximos passos, para a gente se conectar. Uma noite linda para todo mundo e para quem está assistindo gravado, boa tarde, bom dia. E lembra sempre que a tua consciência muda a tua realidade. Então, tudo que você tem a fazer hoje é se abrir para realmente mudar e estar desapegado